Oi pessoal, eu sou Julia Vilchen, repórter aqui do Seu Dinheiro, e eu queria falar com vocês hoje sobre um assunto aí que está rolando no mercado de renda fixa, mais precisamente no de títulos públicos, que é o retorno negativo do Tesouro Selic, ou LFT, como esse título também é conhecido. O Tesouro Selic é o investimento mais conservador da economia brasileira, né? É um título público emitido pelo governo federal que paga a variação da Selic para quem fica com ele até o vencimento. Ou então, mais comumente, Selic mais uma taxa, porque ele costuma ser negociado aí com um certo deságio em relação ao seu valor de face. Só que desde meados de setembro, esse título que é o investimento onde muita gente deixa, né, a sua reserva de emergência, onde muitos fundos de renda fixa conservadora aplicam os seus recursos, esse título tem visto uma desvalorização. Só no mês de setembro o Tesouro Selic caiu quase 0,5%, o que é bastante incomum, apesar de ser uma queda pequena, é bastante incomum para esse tipo de título. Ele geralmente tem um retorno positivo e aí bem próximo da taxa básica de juros. E o que está acontecendo, né? A última vez que a gente viu isso acontecer no mercado de LFT foi em 2002, tem bastante tempo, foi um momento de crise lá naquela época. E o que está acontecendo hoje? Bem, basicamente, o Brasil está vivendo uma situação sui generis, né? A gente já tinha uma situação de risco fiscal elevado, né? De contas públicas complicadas, dívida alta e crescente, déficit fiscal, e aí veio aí essa pandemia de Covid-19 que obrigou o governo a aumentar bastante o seu gasto, né? Ou aumentar os gastos públicos para tentar segurar aí a peteca da economia, justamente para a gente não ter uma recessão tão complicada. A gente está vivendo realmente um momento de crise econômica, mas justamente para essa crise não ser pior, o governo teve que ampliar ainda mais o seu gasto, sendo que já não tinha aí um grande espaço para ampliação aí de gasto público. Em paralelo a isso, o Banco Central veio cortando cada vez mais a taxa básica de juros, até a gente chegar a esse patamar atual aí, o mínimo histórico de inimagináveis 2% ao ano, né, da taxa Selic. Também para estimular a atividade econômica. A gente está vivendo um momento de inflação baixa, pelo menos por enquanto, e houve espaço para novos cortes de juros, então a gente tem aí um momento de juro baixo. Só que esse juro está super baixo, ao mesmo tempo que o risco fiscal do Brasil, pelo menos na percepção do mercado, tem aumentado aí bastante, né? Tanto é que a gente tem visto as taxas de juro futuras aí de médio e longo prazo aumentarem, elas entraram num patamar mais alto desde a crise lá de março até agora. Elas primeiro dispararam em março, recuaram um pouco, mas elas continuam num patamar mais elevado do que antes aí dessa explosão da pandemia. Então o mercado ele tem uma percepção de que houve uma piora significativa nas contas públicas, mas a gente ao mesmo tempo tem aí uma taxa de juros super baixa, que para alguns agentes financeiros, para muitos agentes financeiros, atualmente não está aí muito condizente justamente com esse risco fiscal, tanto que os juros futuros estão disparando. No dia 10 de setembro, o Tesouro Nacional fez um grande leilão de títulos públicos em que ele ofertou bastante LFT, mais do que o mercado era capaz de absorver. E esse fator foi determinante para essa questão da desvalorização do Tesouro Selic. Bom, a gente teve aí uma super oferta de Tesouro Selic, né? Mais vendedor do que comprador. Os vendedores de Tesouro Selic toparam deságios maiores para se desfazer dos seus títulos, então a gente viu o deságio do Tesouro Selic aumentar, o que significa que o preço caiu e o Tesouro Selic passou a pagar Selic mais uma taxa cada vez maior. Se antes do dia 10 de setembro, essa taxinha aí acima da Selic que o Tesouro Selic pagava estava em mais ou menos 0,03%, agora ela já está aí em 0,3% e ela continua aí crescendo. Então, a gente juntou uma situação de risco fiscal elevado, de uma taxa de juros que está começando a ser percebida como um pouco descolada
desse risco fiscal, né, talvez baixa demais para esse risco fiscal, ou seja, em algum momento, talvez antes que o esperado, o Banco Central vai ter que subir um pouco o juro. Então a gente já tinha essa conjuntura e a gente juntou isso com essa super oferta de LFTs aí no dia 10 de setembro, nesse leilão aí do Tesouro. Então o que aconteceu foi que os investidores começaram a justamente pedir mais taxa no Tesouro Selic. Eles não estão topando mais só 2% ao ano para financiar um governo aí tão endividado e com tanto risco fiscal no horizonte. A gente ainda tem várias incertezas aí quanto à manutenção de teto de gastos, quanto a andamento de reformas. Então, esse momento aí de incerteza, de aumento de percepção de risco, fez com que os investidores passassem a pedir mais taxa e, com isso, o Tesouro Selic passou a ter uma queda. Bom, você deve estar se perguntando, tá, e o que eu faço, né? Eu tenho lá o meu dinheiro em Tesouro Selic, em fundo DI, em fundos que investem em Tesouro Selic, fundos Tesouro Selic taxa zero. Tô perdendo o meu dinheiro no investimento que é literalmente o mais conservador da economia brasileira. O que fazer nesse sentido? E pode ser até mesmo a sua reserva de emergência, né? Que é o que a gente sempre aconselha no seu dinheiro, a deixar a reserva de emergência em Tesouro Selic ou fundos Tesouro Selic. O que fazer? Bom, eu publiquei uma matéria recentemente em que eu conversei com uma série de especialistas que deram a sua opinião. Afinal, é o caso de trocar o ativo da sua reserva de emergência, colocar sua reserva de emergência em outros investimentos que não tenham esse risco de mercado, que talvez tenham outros tipos de risco, né, que sejam altamente líquidos, mas tenham, por exemplo, um risco de crédito? Seria o caso de fazer essa troca? Bom, alguns especialistas que eu ouvi acham que não, que a reserva de emergência precisa sim continuar aplicada em Tesouro Selic e fundos Tesouro Selic, até porque a tendência é que o mercado se normalize e o que hoje é uma perda se converta lá na frente em um ganho. Então, para quem não está precisando do dinheiro imediatamente, principalmente para esse investidor, ficar aí quietinho na sua reserva de emergência e manter, porque o Tesouro Selic continua sendo a melhor opção. Para quem acha que, mas o Tesouro Selic também tem esse risco, será que não seria o caso, então, de eu diversificar o risco da minha reserva de emergência? Alguns especialistas acreditam sim que isso é possível, você pode fazer isso. O Tesouro Selic ou os fundos Tesouro Selic devem continuar sendo os principais, né, ativos de reserva de emergência, mas você pode recorrer a outros que tenham outros tipos de risco que não o risco de mercado. O principal citado, que realmente seria o mais seguro, são os CDBs de bancos de primeira linha, aqueles grandes bancos, os bancões mesmo, que paguem 100% do CDI. Não é fácil encontrar um título desse, não é todo investidor que tem acesso a CDB que paga 100% do CDI em grande banco e com liquidez diária. Mas já existem produtos desse tipo, mesmo para investidores que não são assim milionários, que não são, digamos, clientes private. Por exemplo, no Itaú Personnalité existe esse produto e os clientes Personnalité são clientes de alta renda, mas não chegam a ser clientes super ricos. Então, é uma alternativa para diversificar a reserva de emergência. Os CDBs de bancos médios, que pagam 100% do CDI com liquidez diária, eles também poderiam ser opções, sim. Mas aí o investidor ele tem que estar ciente que o banco médio ele tem mais risco de quebra e por mais que esteja protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos, se o banco quebrar, pode demorar um tempo para o investidor receber de volta o seu recurso. E durante esse tempo, o recurso dele fica sem rentabilidade. Então, tem sim um pouco mais de risco. Então, se você for colocar alguma parte da sua reserva de emergência num CDB de banco médio ou mesmo numa conta de pagamentos que renda 100% do CDI, tem que se certificar de não colocar tudo, de só colocar uma parte e de manter ali uma parte em títulos públicos. Bom, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para a matéria que eu escrevi com mais detalhes, uma maior discussão, mais ponderações sobre isso, também as entrevistas que eu fiz, se vocês quiserem saber mais, e vocês vão poder ler todos os detalhes sobre essa matéria. Um abraço e até mais!